Sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E olha só, eu queria dizer o seguinte. Eu tenho procurado desde o início do meu trabalho nesse canal a discutir política, mesmo quando o assunto não diz respeito ao nosso ex-presidente. Para falar e entender política, não se faz necessário somente entender do assunto, mas sim a gostar do assunto também, a gostar de política. Vocês, certamente, sabem que desenvolve melhor qualquer assunto quando gostam dele, quando o assunto é do interesse de vocês. Justamente porque procuram acompanhar mais atentamente no dia a dia os detalhes do referido assunto. Assim é na política também. Eu particularmente gosto de política desde que eu me entendo por gente. Como diz um velho conhecido, desde que eu me lembro de ter uma cabeça pensante. Sempre gostei. E era marrudo quando era novo, hein? Era meio agitadão. O tempo ensina. O tempo mostra os caminhos para conhecermos melhor como funciona a política. De nada adianta opinarmos sobre o que vemos e ouvimos se não soubermos de fato o porquê de certas situações ou porquê de certas alianças na política. Temos discutido diariamente, nesses últimos dias principalmente, sobre a participação do Centrão nas decisões da direita conservadora. E isto causa diversos debates políticos, a favor e contra, evidentemente. E claro que isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, que ficam na dúvida, mas afinal de contas, para que lado temos que correr? O que devemos pensar? Quem devemos apoiar? Por esse motivo é que cobramos tanto uma serenidade maior de nossos representantes, uma cautela em seus atos para não prejudicarem o nosso apoio. Digo isso porque muito recentemente, por exemplo, o nosso valoroso deputado Nicolas Ferreira abriu seu apoio ao então candidato Pablo Marçal, contrariando grande parte dos conservadores de direita e alegrando alguns outros, que pensam diferente. Mas os conservadores de verdade não gostaram muito desse apoio. E isso, claro, que acabou inflando o ego da tal direita flanelinha. Aquela que passa pano para a direita diet, vamos dizer assim. Bonita, né? Direita diet, limpinha. Formada por jornalistas e influenciadores que se acham profundos conhecedores da história política brasileira. Claro que o Nicolas Ferreira continua sendo bolsonarista, continua praticando um bom combate lá dentro da Câmara dos Deputados e é sim um valoroso nome para o futuro da nossa direita brasileira. Mas por falta talvez de experiência ou jogo de cintura, errou por ter aberto sua opinião, por ter dado ao público o voto a Pablo Marçal. Ele expôs publicamente o seu pensamento. É o mesmo que um ídolo de um determinado clube de futebol, por exemplo, tirar uma foto com a camisa do clube adversário e expor na mídia. Os torcedores não vão gostar. Por isso fica difícil entender, porque para estes da direita diet, criticar Jair Bolsonaro não é um cancelamento, já que ninguém é gado para seguir seu verdadeiro líder a todo momento. É assim que eles pensam. Mas quando criticamos o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, o Constantino e outros influenciadores, e não são poucos, aí já passa a ser cancelamento da direita gado. Não é bem assim que as coisas funcionam. Ontem conversamos sobre o fato de Valdemar Costa Neto ter chamado o ex-presidente e o Nicolas Ferreira de radicais. E claro que não concordamos. Mas fiquei tentando entender sua posição e agora sei que é porque nós da direita precisamos entender que nos dias de hoje não chegaremos a lugar nenhum dentro do Congresso Nacional
tentando aprovar nossas pautas, se não nos aproximarmos do Centrão, gostemos ou não. O que não quer dizer que temos que gostar das pautas deles. Vejam esse gráfico, por exemplo, que está aparecendo aí na tela, né? Nós temos aí os votos da direita conservadora, temos os votos aí do PL Raiz, que é aquele PL antes das eleições de 2022, temos aí os votos da esquerda e do Centrão. Como vocês podem ver, acaba sendo impossível conseguirmos emplacar nossas pautas somente com 72 votos dos conservadores. E por isso é necessário fazermos composição, mesmo a contragosto. Ou seja, às vezes é melhor, sim, ganhar de 4 que perder de pé. Pois dessa forma, nunca chegaremos a lugar nenhum. Essa é que é a verdade. A grande pergunta que se faz é a seguinte: como desmontar esta máquina de interesses e corrupção, né? Por tabela, evidentemente, se seguirmos apenas os ritos do Congresso Nacional? Como podemos mudar tudo isso se não podemos contar com a balança da justiça, se ela pende somente para um lado? A única saída que vejo, né, a meu entender, evidentemente, é o engajamento nas ruas, junto com o apoio do nosso ex-presidente, enquanto ele pode nos ajudar. Pois, a depender do atual sistema, ele pode ser impedido a qualquer momento. Mas, se unirmos de forma permanente e eficiente, podemos fazer essa balança se equilibrar um pouco mais. Pois temos uma arma poderosa nas mãos, que é o apoio da direita conservadora aos candidatos que querem assumir a presidência da Câmara e do Senado. Onde os atuais presidentes têm seus nomes de preferência e querem elegê-los para continuarem sendo favorecidos de alguma forma. E eles precisam do nosso apoio dentro do Congresso Nacional. Vejam esse vídeo do Valdemar Costa Neto em uma entrevista hoje na CNN. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo, porque quando o Bolsonaro apresentou a campanha dele, por coincidência, não sei, isso estourou em todo lugar, Argentina, em vários países do mundo começou a direita a crescer. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. E aí, eu tenho certeza que até o próprio Marçal vai votar no Bolsonaro. Sobre essa questão, presidente, caso Jair Bolsonaro não consiga se tornar elegível, o PL tem um plano B? Tem algum nome que o senhor considera que está em primeiro na fila? Não, nós temos... Quem tem que ter esse plano é o Bolsonaro, porque quem vai escolher é ele. Acontece o seguinte, eu não acredito... O Lula ficou 580 dias preso. Ninguém nesse Brasil imaginou que o Lula ia ser candidato à presidência da República. Nós vamos ter agora a votação da anistia, vamos incluir o Bolsonaro, vamos lutar para incluir o Bolsonaro nisso, e porque a condenação dele foi simplesmente absurda, só porque ele conversou com os embaixadores e disse que era contra as urnas. Essa é uma opinião dele que tem que ser respeitada. E por isso deixaram ele inelegível. Se não existe no mundo, no planeta, nós vamos reverter isso aí. O senhor falou da PEC da anistia. Não é tão simples assim. Tem uma divisão, é uma pauta bastante difícil, bastante polêmica no Congresso. Quais outros caminhos? Tem caminho pela justiça? Pela justiça, pode haver ainda no Supremo, mas eu acho mais fácil pelo Congresso Nacional. Porque nós vamos ter que fazer essa emenda, a PEC, você tem razão, Jussara, a PEC da anistia não trata do assunto do Bolsonaro, nós vamos ter que fazer isso no andar da carruagem. E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter o nosso apoio, que nós vamos colocar isso na pauta da anistia, colocar o Bolsonaro também.
E temos que pôr isso na pauta do presidente da Câmara e do presidente do Senado a ser eleito, para ter nosso apoio. Uma questão é a sucessão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O PL, para declarar o seu apoio a um candidato, vai pedir para que o candidato apoie a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Mas esse é um assunto difícil, porque ele vai assumir que apoia a PEC. Agora, nós temos que convencer na Câmara os deputados a votarem. E eu acredito que a gente convença, porque esse embate com o Bolsonaro não pode ser resolvido dessa forma como foi no TSE, deixar um cidadão inelegível. Isso não existe no planeta. Então, quer dizer, isso vai ser revisto na Câmara e nós vamos pôr isso no pacote da eleição do presidente da Câmara e do Senado, para ele apoiar a inclusão do nome do Bolsonaro na anistia. Então o PL só apoiará um candidato que se comprometer em apoiar a PEC da anistia? Não tenha dúvida disso. Pois é. Parece que fica bem claro que sozinho o PL não consegue nada e precisará de composição para poder, inclusive, aprovar a PEC da anistia. A questão é, até que ponto nós podemos confiar que o Supremo não vai interferir no resultado que sairá do Congresso Nacional, do resultado que sairá sobre essas PECs. O Valdemar Costa Neto também anunciou na mesma entrevista, pois esse vídeo aí é um pequeno resumo, né? Ele anunciou que o Eduardo Bolsonaro, que é o parlamentar mais ativo do partido, ele será o representante do PL internacionalmente e deverá, aos moldes de Jair Bolsonaro, rodar o Brasil e o mundo, se necessário for, levando a propaganda do Partido Liberal. Partido que muito provavelmente será comandado pelo senador Rogério Marinho. Ele afirmou também que já tem tudo acertado com o governador Tarcísio de Freitas para que ele faça sua transferência do Partido Republicano para o Partido Liberal. E que isso só não aconteceu até agora para que essa mudança não viesse a interferir no pleito municipal aqui de São Paulo. Temos aí no segundo turno entre Ricardo Nunes e Boulos. Mas segundo o Valdemar Costa Neto, já está tudo certo. E esta transferência, inclusive, iria tirar do PSD de Kassab a carta nas mangas de dar apoio a Tarcísio, tanto para sua reeleição a governador ou uma possível eleição à presidência. Porque esse apoio maior passaria a ser do Partido Liberal, que por si só tem nas mãos 72 votos. E poderá aumentar muito mais em 2026, com uma nova eleição também para deputados federais e senadores. Quando eu falo que só tem 72, é 72 conservadores que foram eleitos em 2022. Né? Ok. Além disso tudo, temos motivos, inclusive, para sonhar com um futuro melhor. E mudando de assunto, eu quero dizer com isso que saiu no jornal de Financial Times a notícia de que o mercado financeiro americano está convencido de que Donald Trump vencerá as eleições nos Estados Unidos. E uma possível vitória de Kamala Harris seria muito ruim para os negócios. É o que dizem especialistas do mercado financeiro. E o mercado financeiro, queiram ou não, é quem tem um peso fundamental em muitas decisões dentro do país. Bilionários americanos e grandes investidores dos Estados Unidos acreditam que os mercados de ações estão bastante convencidos de que Donald Trump está voltando como presidente dos Estados Unidos. E essa mesma percepção ocorre nas ações bancárias e também no mercado de criptomoedas. Essa tendência do mercado financeiro dos Estados Unidos, com certeza, vai afetar as eleições presidenciais. A eleição dos Estados Unidos de 2024 está há pouco mais aí de 15 dias, né? E, claro, é uma tendência
que vai mostrando um bálsamo, digamos assim, para o campo republicano. E um grande alarme, digamos, para a Kamala Harris, que está vendo seu barco ir água abaixo. Há sempre uma tendência de que os mercados comecem a responder um pouco antes dos resultados das eleições. E essa mudança repentina a favor de Donald Trump, mudança através dos mercados dos Estados Unidos, pode ajudar a ganhar alguns votos de última hora, ou mesmo votos daqueles indecisos. Os especialistas de mercado são de opinião de que é bastante improvável que os democratas ganhem o controle do Congresso, o que é muito bom para nós, porque vai deixar o Congresso cada vez mais republicano, cada vez mais de direita. E mesmo no caso de Kamala Harris, por acaso, acabar por uma obra do destino sendo vitoriosa. Mas é muito improvável. Eles também afirmam que as ações dos Estados Unidos podem estar em apuros, ações do mercado financeiro, no caso de uma vitória azul, né, que representa os democratas. Sabemos nós, meus amigos, que para o Brasil, termos Donald Trump como presidente seria uma forma de frear os avanços, inclusive do próprio Supremo Tribunal Brasileiro, devido às sanções que o governo americano, com Donald Trump, poderá impor ao Brasil, tanto no sentido comercial, como também buscando influência em decisões de tribunais internacionais que poderão julgar denúncias contra o abuso de poder aqui no Brasil. Então, diante de um cenário tão catastrófico que estamos assistindo dentro do Brasil, por conta de um péssimo governo, por conta das políticas ideológicas, por conta de decisões do Supremo, nós temos motivos para acreditar que 2026 pode ser a bola da vez para que a direita retome o controle do Brasil, ou tendo um presidente conservador, né, um novo presidente de direita, ou até mesmo tendo essa influência americana para frear os abusos da esquerda dentro do Brasil. Não podemos desanimar. Inclusive, caso esta PEC da anistia, mesmo passando, não venha favorecer nosso ex-presidente e ele continue inelegível, a entrada de Donald Trump nos Estados Unidos pode fazer com que a pressão force o Tribunal Eleitoral a voltar atrás nessa decisão e aceitar algum novo recurso para tornar o mito elegível novamente. Então, temos sim motivos para ainda continuar sonhando, para ainda nos animarmos um pouco, porque nada é tão ruim para todo sempre, né? Não há bem que perdure, não há mal que não se acabe, como diz o velho dito popular. Temos que acreditar, não é mesmo? Então era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho o que eu tentei passar para vocês. E desejo, claro, um excelente final de sexta-feira. E peço para vocês repassarem o link desse vídeo para seus amigos. Deixem os likes, pelo amor de Deus. Não esqueçam de dar like. Sem likes, o vídeo não avança. Né? Colaborem com o Terra Brasilis News quem puder. A gente sempre aceita qualquer ajuda, porque sozinho é muito complicado fazer o trabalho. Né? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.